Ora, boa noite a todos, mais uma vez. Sejam bem-vindos a esta casa de Jesus. Por mais uma aula, como eu costumo falar do Evangelho, que hoje vamos falar de amar os nossos inimigos, que é algo difícil. Por si só, o título coloca logo um entrave muito grande a todos nós. Como é que é possível amar um inimigo? Este capítulo é muito interessante. Ele vai-nos falar de retribuir o mal com o bem, fala-nos dos inimigos desencarnados, porque eles também existem, fala-nos ainda de que se alguém nos bater na nossa face, apresentemos a outra, e depois temos as instruções dos Espíritos, que é isto que nós vamos falar hoje, uma vez que noutra aula já tínhamos falado dos pontos acima. E acaba por ser muito interessante porque falar da vingança, do ódio e do duelo são três pontos no Evangelho difíceis de entender, difíceis de perceber, mas que estão ligados uns aos outros. Kardec, no ponto 9, falando da vingança, diz-nos que a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer de entre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Aqui é o primeiro aviso para nós. Eu digo aqui muitas vezes que eu sou um aprendiz ou um aspirante de espírita. Tem um motivo. Nós não podemos chegar a uma casa espírita, seja ela qual for, lermos a codificação e dizermos que somos espíritas. Não é assim que funciona. Teremos anos pela frente para aprender e se calhar não vamos aprender quase nada. E é aqui, nestes três pontos, que nós vamos ver o quão atrasados estamos, mas que são, e como muitas vezes eu digo, um manual para a nossa vida. É assim que se tem de entender o Evangelho. Um manual de bem proceder. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Talvez aqui a resposta do que eu falava acima. A vingança é uma aspiração, uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. E nós conseguimos colocar isto nas nossas vidas. Não só em nós próprios, eu e todos vós, como todos aqueles que nós lidamos no nosso dia-a-dia. Porque nós somos imperfeitos. Não tem nada de mal. Estamos na escola e estamos a aprender. Então vamos destrinçar um pouco isto para tentar perceber melhor. O homem, em seus primórdios, entendeu que se deveria proteger. O seu instinto de conservação aliou-se à razão e os mecanismos de defesa foram surgindo até aos dias de hoje. Com o desenvolvimento da razão, a primazia de um grupo sobre o outro reclamava certa dose de liderança, baseada na força e na violência, compatíveis com a brutalidade daquela época. Falámos aqui há muitos anos atrás. Uma ação violenta deveria ser combatida com outra ação violenta no sentido de extinguir a sua causa. Lei de talião. Olho por olho, dente por dente.
levando à própria sobrevivência e a do seu grupo familiar. Quando o homem expandiu a noção de grupo, entendeu que se poderia unir aos outros no sentido da fraternidade. Quando descobriu que os outros passavam por problemas exatamente iguais aos que ele tinha, entendeu finalmente que não era pela violência pura e simples que se deveria lutar pela sobrevivência, mas pela união. Isto é a nossa evolução. Entretanto, ao longo dos tempos, a contrapartida tomou novo vulto quando a palavra honra começa a ser empenhada. Eu lembro dos meus bisavós que a honra estava... A palavra valia tudo. E hoje... O orgulho e o egoísmo levam o homem a forçar por todos os meios a própria primazia, combatendo não pela sobrevivência, mas pela defesa da honra. Fracas são as palavras, como os seus pensamentos, onde o sentido animalizado vem ao de cima. E aqui existe uma inversão. Entretanto, na manjedoura nasce o pequeno menino frágil e pacífico, causando natural descontentamento a quem não conseguiu compreender, deixando que a sua honra ficasse acima da sua razão e do seu coração. E esse homem, como se não bastasse, prega o amor aos inimigos. Não só combatendo a vingança, como sendo o maior representante da paz. Toda a gente sabe de quem falamos. Para nós, a vingança é um movimento que nasce do espírito e é aí que deve ser combatida. E isto já é falar para nós. No campo do espírito, a vingança nasce do sentimento de orgulho ou honra feridos. E esse sentimento deve ser atentamente observado para que não gere o sentimento de frustração, de depressão e de revolta desnecessários. O trabalho na caridade exerce influência decisiva. Ao longo do Evangelho nós estamos constantemente a ouvir falar na palavra caridade. Para com o próximo, mas para connosco também. Não é em vão que ela é dita. Tal como numa escola, nós necessitamos de ouvir muitas vezes a mesma coisa para que possamos aprender e colocar em prática. Quem trabalha tem campo aberto para transformar em semente diferente o galho podre de que foi alvo, fazendo sua parte na renovação do mundo. Nós não vamos conseguir mudar o outro. Mas se nós fizermos a nossa parte, nós conseguimos mudar o mundo. Às vezes nós preocupamos mais com o outro. E vemos facilmente os erros nos outros. E ainda há dias falava sobre isto com um companheiro. É mais fácil ver o argueiro no olho do outro do que a trave à nossa frente. Essa é a nossa principal dificuldade. A tendência que temos de apontar o dedo aos outros. E esquecemos que nós também erramos. Com a reencarnação, já aqui falamos muitas vezes, o Espiritismo mostra que a vingança não é somente mais um ato material, mas uma postura de estacionamento espiritual. O que quer dizer que, enquanto isto for predominante no nosso ser, estamos estacionados. Nós podemos até pensar, mas pelo menos não façamos. Já é um passo mais à frente. Em que duas entidades se cegam ao mundo para se dedicarem ao pior de si mesmas em tramas que podem levar séculos a fim. Quem assiste ao estudo sabe que por vezes isso acontece e essas quesílias, esses não entendimentos, essas vinganças, esses ódios
se prevalecem durante anos e anos a fio, e é extremamente difícil fazer com que as duas partes se entendam, porque não se conseguem ouvir um ao outro. Nós não temos ainda a capacidade a 100% de ouvir o outro. Que a certa altura nós vamos interrompê-lo, porque nos achamos o dono da razão, e não somos. Mas vamos já ver mais à frente isso. Então, sem pressa e com compreensão e com amor, iremos caminhando ao entendimento das palavras que o nosso Mestre nos trouxe, que o maior educador que a Terra já conheceu, que é: amai os vossos inimigos. Como? Vamos ver em seguida. O ódio. Ponto 10. Isto é Fenelon que nos traz: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Parece-nos bem. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Já não soa tão bem. A pergunta ecoa nas nossas mentes conforme me ecoou a mim e continua, que é: como é que eu vou ser capaz de perdoar alguém que me fez mal? Seja de que forma for. Perdoar no seu verdadeiro sentido da palavra. Não é perdoar só porque, pronto, estás perdoado. Não é assim. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Isto está tudo no Evangelho. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis, como vos odeiam, não valerias eles. Amá-los é a hóstia e mácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Isto está sublinhado porquê? É-nos dito, Jesus disse que nós devemos amar a todos. Fenelon diz-nos que devemos amar uns aos outros para que possamos ser felizes. Mas ela não pode ser um impedimento. O amar a todos e de forma indistinta, e aqui começa a dificuldade de perceber. Eu posso gostar do Pedro de uma forma diferente de uma outra pessoa qualquer. Porque me sinto bem com ele, porque partilhamos de coisas iguais, porque conversamos sobre a doutrina, entre outras coisas. Portanto, apraz-me estar com ele, dá-me gosto de estar com ele. Amar o inimigo é saber estar com ele, não lhe desejando mal nenhum, desejando que ele possa vencer na sua vida, perdoando-lhe as ofensas que ele me tenha feito. Mas eu não tenho que ir jantar à casa dele. Porque nós não conseguimos viver igual com todas as pessoas. Não lhe quero mal nenhum. Desejo que ele seja muito feliz, que tudo lhe corra bem, tal e qual como a mim. Mas não tenho que conviver com ele. Porque ser simpático é diferente de ter empatia. Eu posso ser simpático com todos, mas não tenho empatia igual
com todos. Amar o inimigo é isto. É não desejar mal nenhum àquela pessoa. É muito difícil. Tudo depende do agravo que ele nos fez. E é por isso que o Evangelho é para nós como um fruto de um sabor indescritível que nós vamos trincando e guardando. Isso é que nos vai preenchendo a nossa alma enquanto encarnados, os nossos espíritos enquanto desencarnados, para que possamos colocar em prática um dia lá mais além. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, diz Fenelon, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não nos cabe a nós. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Então vamos relembrar o que o Fenelon nos diz e refletir um pouco. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Estes são aqueles que nós devemos pegar e trabalhar o nosso ser. Kardec define a virtude como sendo um conjunto de qualidades e Fenelon coloca-nos a meditar em volta da dedicação que devemos desenvolver para depois servir como base para qualquer sentimento que necessitemos de trabalhar. Então, vamos ver o que significa amar os inimigos, pegando no Evangelho. Está lá a resposta. E no item 3, Kardec, no último parágrafo, diz-nos: amar os inimigos é não nos guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causam. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar o júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los apresentando-se a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. E é, finalmente, retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quando nós temos algum problema com o outro e decidimos colocar isso, resolver essa situação, não o façamos para a plateia. Peguem na dita pessoa, falem com ele, sozinhos. E é assim que se devem entender, falando, primeiro ouvindo e depois falando. Sabia coisa que me enraivecia muito, era quando o meu pai me chamava a atenção à frente dos outros, ou quando me portava mal até batia à frente dos outros. Não se perdeu nenhuma, todas elas tiveram o seu surtiram efeito, portanto, só tenho a agradecer. Mas eu ficava muito triste, muito chateado, porque para mim era uma vergonha, porque me sentia humilhado perante os outros. Ele podia fazê-lo quando eu estivesse em casa. E é isso que eu tento passar aos meus filhos. E coloco em prática no trabalho também. Sempre que eu tenho algum problema com alguém, falo, mas não é para a plateia. Não preciso. Se tiver que esperar uma hora, eu espero. E quando estiver a sós com a pessoa, eu falo com ele. Entretanto, damos tempo para apaziguar e vamos falar de outra forma. E já entendemos o outro lado também. E então, quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo,
que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Para o crente e sobretudo para nós, muito diversa é a maneira de ver, porque as suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre as quais a vida atual não passa de um simples ponto. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se calhar nós nunca pensámos nisto. Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. É tudo uma questão de nós estarmos predispostos a. Se nós vamos falar com alguém, seja familiar, amigo, colega de trabalho, não interessa. Mas vamos com a predisposição de resolver a situação, de até perdoar, o diálogo corre de uma forma. Se ao invés disso, nós vamos falar com um familiar, amigo, colega, o que for, mas vamos na predisposição de fazer prevalecer aquilo que nós dizemos, acho que não. Acho que não funciona. Se pararmos para pensar em torno desses itens, veremos que não é assim tão difícil cumprir o mandamento de amar os inimigos. Quando entendemos que amá-los não é a mesma coisa que amar aqueles que nos amam. E isto é Kardec que nos diz. Veremos que é possível ter uma relação amistosa com os nossos adversários. Nós pegamos e lemos tudo ao pé da letra. Amar os inimigos. Eu não posso amar os meus filhos da mesma forma que amo alguém que me fez mal. É correto isto. Mas, no entanto, se eu não desejar mal absolutamente nenhum e quiser que tudo lhe corra pelo melhor, eu já o estou a amar. É uma forma de amor. Nós é que entendemos mal. Por isso é que o Evangelho nos diz no início que não está ao alcance de todos. É preciso saboreá-lo. Pega no Evangelho como se fosse um fruto. Uma trinquinha de cada vez e guarda. Para tentar perceber o Evangelho, um pouco que seja, é preciso mesmo algum tempo. Não adianta dizer que eu li 5, 6, 10, não interessa. Isso. Se nós pegarmos e lermos 3, 4 páginas por dia e meditarmos naquilo que lá está, dar-nos a força para não sucumbir a determinadas tentações. Se nós temos a ferramenta, que é isto, esta casa, a doutrina, para poder ser melhor, então aproveitemos. Porque senão só entramos e saímos. Dá trabalho, eu sei. Eu sei. Então meditemos ainda sobre outro ponto, que é a nossa própria dificuldade em aceitar a maneira diferente com que o outro pensa e de sermos solidários quando discordamos. Podemos assim definir 3 tipos de sentimentos com relação ao que estamos a falar. O sentimento do amigo para com o amigo, como eu dizia com o Pedro, eu sinto-me bem, com outros companheiros também, portanto, sinto empatia, tenho bem-estar, é agradável, etc, etc, etc. Temos o sentimento para com o inimigo. Como eu dizia, ser simpático é diferente de sentir empatia, mas eu devo ser educado, devo ser equilibrado, não desejar o mal e tudo aquilo que nós vimos que é amar o nosso inimigo. E o que une os dois, que é o sentimento com a ofensa. Aqui, o peso que isto tem nas nossas vidas, somos nós que lhe damos. Eu vou estar mais ou menos ofendido com determinada pessoa, porque eu é que vou dar esse valor, essa quantidade. Sou eu. Lá no fim vamos ver uma pequena história para entendermos melhor isto. Mas somos nós que vamos dar, se é possível quantificar isto,
Somos nós que vamos dar o peso da ofensa que nos é dada. Amar os inimigos é fundamental para erradicarmos dos nossos corações qualquer sentimento contrário à lei de amor. Porque todos nós somos irmãos, todos nós cometemos erros e necessitamos do perdão uns dos outros. Lembremos que se diz muitas vezes cantado o Pai Nosso e não prestamos atenção ao que lá está. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E isso é importante. Porque cantar toda a gente canta. A tabuada a gente também cantava na escola. Palavras atiradas assim é fácil. É muito importante a oração dominical que Jesus nos ensinou. É preciso atenção. Eu acho que parte de nós veio da Igreja Católica, onde nos foi ensinado o Pai Nosso assim a correr. Nós também éramos pequeninos, portanto também não prestávamos grande atenção, mas agora já somos grandes. Já podemos dar atenção a determinadas coisas. Não custa nada prestar atenção. Amar os inimigos, como eu dizia, isto é inerente à evolução humana. Um dia nós vamos ser capazes. Pode demorar o tempo que demorar. Quando essa condição for atingida, nós seremos felizes. Esta questão eu fui buscar à internet porque também achei que era interessante falar aqui com vocês. Então, como é que eu me consigo reconciliar com uma pessoa, mas ela não dá abertura para isso? Como é que eu vou chegar a ela e dizer, olha, tens razão, realmente eu não devia ter feito isto ou aquilo, ou não devia ter dito isto ou aquilo, peço perdão. Se ela não dá abertura para isso, como é que eu vou proceder? Mais uma vez, o Evangelho e a doutrina nos dá a resposta. A prece. Na prece encontraremos os recursos interiores que não temos disponíveis em nós mesmos. A prece movimenta, dinamiza as nossas emoções e abre espaço para ampliá-las. São recursos trazidos pelo plano espiritual que, em conjunto com a nossa mente, norteiam os nossos pensamentos para executarmos os itens que vimos antes, que Kardec nos deixou no ponto 3. E, consequentemente, executarmos a dedicação necessária descrita por Fanon. A prece. Quem diria? E nós andamos perdidos a pensar como é que eu me vou reconciliar com determinada pessoa e, afinal, uma coisa que nós fazemos todos os dias. Curta ou comprida, não interessa. Uma coisa tão simples. E chegamos ao duelo. No ponto 12, no Evangelho, diz-nos que, em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é, incontestavelmente, uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem de suportar as ofensas. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro no Jardim das Oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que o matar com a espada perecerá pela espada? Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico,
que ruge à primeira ofensa? Quanto sangue exigiria de vós o Cristo por todos os ultrajes que recebeu? Não só o feriste com espinhos e a lança, não só o pregaste num madeiro infamante, como também o fizeste ouvir, em meio de sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizaste. Que reparação a tantos insultos ele vos pediu? O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor dos seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros. E então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso. E ao ultraje, com o perdão. Dar-se-á que, ao criar-vos, Deus vos outorgou o direito da vida e da morte uns sobre os outros? Não. Só a natureza conferiu ele esse direito, para se reformar e reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Como o suicida, o duelista se achará marcado com sangue, quando comparecer perante Deus, e a um e a outro o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Quem nos traz isto é Santo Agostinho. Então vamos ver o que é o duelo. Duellum é a forma antiga de bellum, cujo significado é luta, guerra, disputa. Surgiu no auge da Inquisição, no século XI e XII, e foi até meados do século XX. A Igreja Católica, no Concílio de Trento, proibiu a prática do duelo sob pena de excomunhão. Esta foi a tentativa que a Igreja fez para que se terminasse com os duelos. Na altura o duelo servia para quase tudo. Alguém se chateava-se com alguém e, portanto, ia com o outro e fazia-se, não, vamos, eu não concordo com isso e, portanto, vamos aqui tirar isto a prato limpo, com uma espada ou com uma pistola, e resolviam aquilo a tiro ou à espada. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no estudo do capítulo 11, que é aquele que nós estamos a tratar, amai os vossos inimigos, de entre outros assuntos, dedicou 5 itens ditados pelos amigos espirituais ao tema do duelo. É interessante que dos 5 itens, são 5 pontos que estão no duelo, que 4 deles foram tratados por representantes da Igreja Católica. Eram este senhor que era bispo de Argel, portanto o Adolfo, Santo Agostinho, o Espírito Protetor, e Francisco Xavier, que era um sacerdote, não é o nosso Chico Xavier, era um sacerdote jesuíta daquela altura. Sabemos que oficialmente não existe duelo, portanto, hoje, aos dias de hoje, não existe duelo com espadas ou floretes ou as pistolas, mas sim armas mais poderosas, que são o ódio, o desamor, a violência e principalmente palavras, pensamentos e agressões. Apenas refinamos a palavra duelo e transformamos aquilo em outras coisas. O nosso papel e o papel da doutrina espírita, tanto a moral espírita como a moral cristã, é muito falada, mas pouco praticada. Como em quase tudo, muito se fala, pouco se faz. Basta olhar aos nossos políticos. E o convite que a doutrina nos dá e que o Evangelho nos traz é isto mesmo, é falar, mas colocar em prática também. Então, e a moral quer dizer regra de bem proceder. E o que é o bem proceder? É não nos afastarmos das leis de Deus. É pegar no Evangelho, abraçá-lo, colocá-lo no nosso peito e em prática, se possível.
onde pudermos colocar a nossa semente com aquilo que nós já sabemos, façamos. Nós não vamos modificar o mundo. Há uma história portanto, há um incêndio na floresta e um beija-flor, aqueles pássaros que batem as asas muito rápidos, com um biquinho muito pequenininho, andava a transportar gotas de água do rio para o incêndio e vinha. E os outros animais, está tudo bem contigo? Tu achas que vais conseguir apagar o incêndio? Se eu fizer a minha parte, pelo menos tento. E é por esses pequenos exemplos na nossa vida que vamos tendo pessoas que cruzam connosco no trabalho, na família, até na rua, que servem de exemplos com coisas tão simples, mas que nós, cegados que estamos, não vemos. No Livro dos Espíritos, na pergunta 758, diz-nos: poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem quase certeza de que sucumbirá? E a resposta é um suicídio. E quando as probabilidades são as mesmas para ambos, e ambos os duelistas, haverá o assassínio ou suicídio? Um e outro. Um é assassino, o outro é aquele que morre. Foi suicidado. Em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa. Primeiro porque tenta friamente e de propósito deliberado contra a vida do seu semelhante, e depois porque expõe inutilmente a sua própria vida sem proveito para ninguém. Nós estamos numa hipótese ou numa chance única, hoje enquanto encarnados, a partir do momento em que entramos na porta de uma casa espírita. Então aproveitemos e não coloquemos as nossas vidas em risco. E transportem isto para desportos radicais, é a mesma coisa. Estamos a jogar com a vida. Que valor o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Isto é a pergunta seguinte. O orgulho e a vaidade. E também falado constantemente, que é a chaga da humanidade. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa fora covardia? Isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo diferente de ver. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos. Santo Agostinho, na sua mensagem, diz que o homem do mundo é um homem feliz. A nossa falta de coragem moral e de atitudes indefinidas destroem essa felicidade. Em todo o lado existem duelos. Existem duelos familiares entre marido e mulher, pais e filhos, empregados e patrões, etc. Será que nós não podemos ver isso como duelos? Sem pistolas, sem facas? Não conseguimos ter a humildade de conviver com as adversidades e diversidades de pensamentos diferentes do nosso. Porque nos achamos donos da razão. Jesus certa vez falou: quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não colhe, espalha. Isto está em Mateus. Que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Que é o que falta muito na nossa vida. Há muitos ninhos.
É verdade ou não? Então vivemos entre duelos constantes. Duelos como o amor versus egoísmo e orgulho. Entre a fé e a dúvida. Coragem e medo, céu e inferno. Tudo isso são duelos. Mas são duelos que nós criamos na nossa cabeça. Da vitória de um deles depende a nossa vitória. Para deixarmos de duelar com o próximo, temos que ter coragem de calar e ouvir. Coragem de falar. Coragem de aceitar e coragem de dizer perdão. Este é o nosso trabalho de burilamento de anos e até séculos. A felicidade está a um passo, basta que queiramos. E a tal história que eu dizia, para compreendermos isto em 2 slides, isto tudo que nós falamos, é que existia uma lenda sobre a sabedoria dos samurais. Eu acho que toda a gente já ouviu falar ou sabe o que é um samurai. Os samurais eram um grupo restrito de lutadores que pertenciam ao príncipe. E eles só poderiam começar as suas lutas quando o adversário o ofendesse. Então, um velho samurai, certa vez, foi desafiado para uma luta. No dia da luta, diante da multidão, o desafiante ofendeu de todas as formas possíveis e imaginárias à sua família, aos seus ancestrais, mas o homem manteve-se sereno, quieto. O povo que assistia àquilo perguntou-lhe: como é que o senhor suporta tanta indignidade? E não responde. Em certa parte eles pensavam que ele estava a ser covarde. E ele dá uma resposta fantástica. Isso serve para colocar nas nossas vidas sempre. Eu desconhecia, mas fiquei... não estava a contar com a resposta. E então... o que é que fugiu daqui? Exatamente, desculpe. O sábio olhou calmamente e perguntou: se alguém chega com um presente e você não o aceita, com quem fica o presente? E eles responderam: fica com quem tentou entregá-lo. Se alguém chegar até nós com uma ofensa e nós não a aceitarmos, com quem fica a ofensa? Então serve para nós meditarmos, dizendo que nada disso pode abalar a nossa paz quando não aceitamos. A nossa paz interior depende de nós. Jesus afirmou que só os lobos caem em armadilhas para lobos. Gandhi, outra coisa interessante que eu não conhecia, quando visitou a Inglaterra depois do massacre aos indianos, um repórter perguntou-lhe se ele se sentia ofendido com os ingleses. Ele disse que não. Disse só apenas que eles pensavam de forma diferente. Ainda somos muito pequeninos, mas não tem mal. Não se preocupem que nós chegaremos lá um dia. Este era o trabalho de hoje. Penso que tenho aqui muita coisa para nós assimilarmos e pensarmos. Tenho muito gosto de fazer este trabalho porque são 3 coisas que se transformam numa, que criam mágoa, formam uma espécie de nuvem cinzenta em nossos corações e que não nos permite caminhar mais. Sejamos nós aprendizes de espíritas, católicos, qualquer que seja a religião, ou até sem religião nenhuma. Façamos como aos samurais. Se o presente não é agradável, não o aceitem. Quem o trouxe, que o leve. Se houver alguma questão que queiram colocar. Então, não havendo questões, eu convidava a todos para que pudéssemos elevar os nossos pensamentos ao mais alto
aos benfeitores desta casa, dizendo apenas a oração que Jesus nos ensinou, de forma lenta, pausada, para que entendamos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dás. Perdoai. Continua. É assim, meus amigos. Elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo o seu apoio e a sua ajuda, para que nos trabalhos que vamos executar agora, Ele possa estar em todos nós e que possamos usufruir destes fluidos benfeitores, curativos para todos nós. Bem-aja a todos.